ser esvaziada após o final de cada painel. Lembrem-se de levar todos os seus pertences. Boa tarde, pessoal. Sou Rafael Coimbra, sou repórter da Globo News, um dos apresentadores do Hub Globo News, programa novo nosso de inovação, tecnologia. Sou um apaixonado por impactos tecnológicos, comunicação e cérebro. E essas três coisas estão presentes no neuromarketing. Então, quando me chamaram para mediar um painel sobre neuromarketing, eu topei na hora. Obrigado ao Rio 2C. Vai funcionar da seguinte maneira. O Billy Nascimento, que está aqui comigo, que eu vou apresentar agora, vai fazer uma apresentação do que tem mais de atual do neuromarketing e, na sequência, eu vou fazer umas provocações aqui, um papo-cabeça com ele. Billy, cofundador da ForBrain, empresa líder em neuromarketing no Brasil, vai falar aqui sobre a neurociência por trás do comportamento de consumo e marketing. Biomédico, mestre em fisiologia e doutor em ciências pela UFRJ. De cara, vocês já viram que é um cientista empreendedor, que também vai ser tema da nossa conversa daqui a pouco. Billy. Boa tarde a todos. Obrigado, Rafael. Obrigado, Rio 2C, pela oportunidade. Há cerca de 10 anos, eu estava defendendo meu doutorado lá na UFRJ, meu doutorado do Instituto de Biofísica, num laboratório de neurobiologia. E dentro daquele doutorado, a ideia nossa era basicamente ajudar o Ministério da Saúde, dentro de um grande projeto que envolveu várias universidades, a desenvolverem aquelas advertências de maço de cigarro, sabe? Aquelas fotos que aparecem nos maços de cigarro. E naquele momento ali, que estava na minha defesa do doutorado, mas, na verdade, até um pouco antes, surgiu uma ideia dentro da minha cabeça, que eu falei, poxa, a gente podia ter uma empresa que aplicasse neurociência para entender esse consumidor que a gente quer influenciar nos maços de cigarro, mas a gente também poderia ajudar para desenvolver produtos, desenvolver embalagens, serviços que tenham maior aderência a esses consumidores. E com essa ideia eu levei para a incubadora da COP, a empresa que se chamou então ForBrain. Essa empresa que foi construída para a gente entender como funciona o consumidor utilizando neurociência. E nesses últimos 9 anos, a gente tem construído uma ponte entre o conhecimento neurocientífico e o conhecimento de consumo, o conhecimento de marketing. A gente aborda isso porque, quando a gente vai entender o problema do consumo hoje, a gente percebe claramente que a mudança do mundo, das pessoas e do próprio consumo trazem muita incerteza para o mercado. Trazem muitas perguntas sobre como que eu vou desenvolver melhor um produto, uma comunicação, uma embalagem. E eu gosto sempre de brincar que tem duas coisas que, mesmo com esse tanto de mudança, né, não mudaram nos últimos muitos anos, né? A primeira é que as empresas, você que trabalha na área de marketing, de comunicação, você continua constantemente sendo cobrado por metas de venda, expansão dos negócios e lucratividade, etc. O mundo pode mudar, mas isso não muda. E tem uma segunda coisa que não muda. Essa coisa é o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele não mudou desde quando a espécie surgiu nesse planeta. O nosso cérebro é o mesmo do coletor-caçador que surgiu há algumas centenas de milhares de anos. Se a gente entende, portanto, como que funciona esse cérebro, que lá atrás ele tinha um objetivo, fugir de perigos, encontrar comida, agir num mundo complexo da savana, a gente entende que, na verdade, do ponto de vista do nosso cérebro, o consumo nada mais é do que a nova savana dos nossos dias e dias.
O consumo é o lugar, o espaço onde a gente está indo caçar e coletar a todos os instantes. E, portanto, se a gente entende essa estrutura desse cérebro biológico que está conservada há muitos e muitos anos, a gente pode ter uma noção melhor de como construir alternativas de consumo que sejam mais adequadas para as pessoas. É interessante a gente olhar para o cérebro, e existem muitos modelos para a gente entender, mas o que eu acho assim, uma metáfora muito simples de explicar é essa de um iceberg. Um iceberg é essa estrutura de gelo que você tem uma partezinha pequena que você consegue enxergar, mas uma parte enorme debaixo d'água que você não está conseguindo enxergar. Isso é mais ou menos uma metáfora de algo que vem sendo discutido cada vez mais dentro da neurociência. Quanto do nosso cérebro de processamento está envolvido em questões conscientes ou questões não conscientes? Obviamente, não há uma convergência para esses números, mas as estimativas variam de 99% a 90% de tudo que o cérebro está processando são informações não conscientes. O que gera para a gente uma certa até agonia, porque uma das principais questões da nossa época é a nossa liberdade e o que eu faço com ela e como eu decido a todo instante se o livre-arbítrio que eu tenho é livre mesmo. Mas, tirando essa digressão filosófica, a gente consegue entender como é importante, do ponto de vista do consumo, você entender que essa parte não consciente de uma série de respostas que são intuitivas e automáticas, elas são essenciais para você entender esse consumidor e, portanto, ao entender, desenvolver algo que seja melhor para esse consumidor. Eu vou fazer um experimento rápido com vocês aqui para demonstrar como que a gente tem esses dois sistemas. O Daniel Kahneman, primeiro psicólogo que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, define esse sistema como sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 é o sistema rápido. O sistema 1 é o sistema devagar. O sistema 2 é o sistema rápido. Não, estou confundindo aqui, gente. O sistema 1 é o sistema rápido. O sistema 2 é o sistema devagar. E eu vou testar aqui, nesse experimento rapidamente, como é que esse nosso sistema 1, que é totalmente rápido, funciona ou não. Eu vou apresentar aqui uma charada para vocês. É um probleminha de matemática. E eu quero que você, ao ler esse problema, no momento que eu estiver falando ele aqui, você pense rapidamente qual a resposta correta. Mas não é para ficar pensando muito, não. É para dar o que vier primeiro na sua cabeça. Pode ser assim? Vamos lá. Um taco e uma bola juntos custam 1,10. O taco custa 1 a mais que a bola. Quanto custa a bola? 10 centavos. Muitos de vocês pensaram em 10 centavos? E você está pensando, bem, se ele está fazendo isso é porque ele quer demonstrar que o sistema 1 ele é um sistema rápido e que nem sempre ele, intuitivamente, ele está acertando a coisa. O sistema 1, o sistema rápido, você trabalha no seu cérebro como se você estivesse apagando esse a mais que a bola. Um taco com a bola juntos custa 1,10, o taco custa 1, a bola custa 10. 1 mais 10, 1,10. Perfeito, é isso. É isso. Obviamente, para você gastar energia para entender que isso não é verdade e que a bola tem que custar 5 centavos, porque 5 centavos mais 1,5 dá 1,10, é algo que você precisa usar o sistema 2, que ele é mais lento e gasta muito mais energia. Lógico que aqui que eu estou demonstrando de uma forma matemática, eu escutei um Jesus seja louvado aqui sem ser na igreja. Foi a descoberta do outro sistema. A descoberta do negócio aqui. Que é essa equação matemática aqui para a gente chegar nesses 5 centavos. Se a gente entende, então, que o nosso cérebro processa informações de maneiras tão distintas, e essas informações que são mais rápidas, automáticas, estão guiando boa parte do nosso comportamento, como é que eu posso somente inferir o que o consumidor quer, perguntando para ele, fazendo uma pergunta do taco e da bola para ele? Será que não tem outras maneiras de eu entender como que está processando essa informação? Essa ideia que a gente tem dentro da ForBrain, utilizar um conceito que vem, inclusive, do marketing,
Um conceito que explica um pouco como que a gente toma decisão no momento da compra e usar a neurociência para descrever isso de uma maneira científica e, obviamente, com métodos e métricas que consigam explicar se aquele consumidor de fato está gostando ou não gostando, decidindo ou não decidindo por alguma coisa. Esse conceito de marketing foi desenvolvido pelo Byron Sharp. É um conceito que se chama de disponibilidade mental. É um conceito de marketing que diz basicamente o seguinte: qual que é a probabilidade de você pensar, de você notar ou reconhecer uma marca no momento que você está comprando? Qual é a probabilidade? Quanto maior a probabilidade, mais forte a marca tem disponibilidade mental. Vamos tentar descrever isso do ponto de vista, então, neurocientífico, psicológico, do que está acontecendo no momento que a pessoa está aumentando essa probabilidade. Porque se eu estou falando de aumentar a capacidade dessas pessoas de notar e reconhecer, eu estou trabalhando com dois conceitos muito claros. Qual é a expectativa que a pessoa está tendo em relação à marca? Porque a expectativa é aquilo que vai fazer ela pensar, sentir a marca antes dela comprar qualquer coisa. Mas a segunda coisa que você precisa entender é como que as experiências que são criadas no momento que ela está comprando, no momento que ela está usando o determinado produto, é o momento que ela está notando e reconhecendo aquela marca como algo que seja bom para ela. Portanto, se trabalhamos então com expectativas e experiências, nós estamos aumentando a disponibilidade mental das marcas. Então, como é que a gente faz para construir expectativas e experiências? A gente criou, então, um modelo chamado de Mindex, que descreve de maneira muito simples, com descritores aqui neurocientíficos, de como que eu consigo construir essas, que a gente chamou esferas de influência, que permitem a gente criar expectativa e experiência. Memórias associativas, narrativas emocionais, percepções sensoriais e saliência atencional são 4 parâmetros que a gente consegue trabalhar para criar expectativas e experiências. Porque para você criar uma expectativa, você tem que contar uma história sobre algo. Porque a história é a maneira como a pessoa se conecta com alguma coisa. E isso faz com que a memória associativa dela se transforme. E transformando a memória associativa dela, você consegue também trabalhar aspectos perceptuais da sensorialidade, da visão, da audição, do olfato, do paladar, do tato, que vão fazer diferença para essa pessoa prestar atenção em você. Esse modelo, então, o Mindex, é um modelo que a gente trabalha dentro da ForBrain para ajudar as empresas a construir marcas, embalagens, comunicação, produtos, etc., utilizando, então, um framework que usa neurociência e marketing juntos, para, com base nisso, a gente conseguir desenvolver produtos que sejam melhores. Essa é a característica, então, dessa empresa ForBrain, uma empresa que foi criada aqui no Brasil com esse tipo de objetivo, e hoje a gente tem trabalhado com várias marcas aqui no Brasil, marcas internacionais e marcas brasileiras. Para eu contar um pouco como é que a gente cria, então, expectativa e experiência, eu vou mostrar como é que a gente mede, como é que a gente consegue entender a criação desses 4 fatores que eu disse aqui, essas 4 esferas de influência. A primeira, então, narrativas emocionais, é importante demais a gente relembrar que esse ser humano, a distinção maior que ele tem de todos os animais é uma capacidade de se envolver um com o outro através de histórias. A primeira mídia que surgiu foi a caverna, e lá ali já se contavam todas as histórias. Portanto, o nosso cérebro ele está adaptado, ele é apto para fazer com que essas histórias se tornem a própria realidade de alguém. E eu não preciso ir muito longe. Se você abre um bom livro, se você está vendo uma televisão, se você está vendo um programa, você sabe muito bem que você se descola completamente da realidade e entra de uma realidade ficcional que a narrativa permite você criar. A questão é como é que essas marcas podem criar narrativas que sejam impactantes. Para isso, a gente desenvolveu uma metodologia chamada de BRAIN. E aqui a metodologia BRAIN dentro do Brain Space, né? Tipo, péssima trocadilho. Basicamente, é uma plataforma que a gente desenvolveu para análise de comerciais de televisão que a gente analisa através de métodos neurocientíficos. A gente chama 60 pessoas para vir para o nosso lab, 6 vezes ao ano, para assistir um documentário, um conteúdo.
A gente diz para ela, olha, você veio aqui para ver esse conteúdo e eu quero que você me diga o que você acha desse filme. Só que no momento que a pessoa está vendo o filme, ela está ali monitorada com um eletrocefalograma, 32 canais espalhados dentro do scalp dela para medir a atividade elétrica do cérebro, e um eye tracker que está medindo ali para onde que ela está olhando. Esses dois equipamentos eles estão medindo não só o conteúdo que ela está achando que a gente está avaliando, mas também está medindo o intervalo comercial que a gente cria com comerciais que estão sendo passados pela televisão e que a gente coloca dentro de um momento laboratorial para entender como que essas pessoas estão reagindo. Fazendo isso com homens e mulheres, jovens e adultos, pessoas de classe média, classe alta, a gente repetindo isso 6 vezes ao ano, desde 2013, a gente conseguiu construir um banco de dados de mais de 1.100 comerciais avaliados pela mesma metodologia. E com isso a gente consegue enxergar, por exemplo, aqui, como que esse comercial, que foi muito bacana, que foi passado no final do ano de Boticário, ele está sendo processado pela mente dessas 60 pessoas. O eye tracker aqui no centro está mostrando para onde que as pessoas estão olhando. Essa mancha vermelha são essas 60 pessoas que estão olhando para uma determinada região da tela. Aqui a gente está vendo o nível de atenção, motivação e memorização que está sendo tirado diretamente do cérebro dessas pessoas. Algoritmos, então, baseados em conhecimento neurocientífico, que a gente sabe o momento onde tem picos e vales de atenção. E perceber, por exemplo, como que essa história, que é uma história complexa, ela precisa ser desenvolvida ao longo do tempo, aumenta o nível de atenção da pessoa cada vez que você chega no clímax desse storytelling que é muito marcante. E assim a gente consegue ajudar marcas a entenderem como que a construção dessas narrativas emocionais podem gerar uma experiência melhor para as pessoas. Porque gerando uma experiência, elas conseguem gerar uma expectativa diferenciada. Porque o que mexe, no final das contas, é o como que eu vou construir um filme que vai ser eficiente. Por exemplo, esse é um filme de um cliente nosso, Mafre, onde a gente testou num pré-teste o início desse filme, era um jingle, mas se tem Mafre tem jeito, você deve lembrar disso, provavelmente. E quando a gente fez as soluções ali de como poderiam ser utilizados uma série de pistas para manter o nível de atenção nos primeiros segundos, a gente conseguiu demonstrar que esse filme final ele ficou mais eficiente do que o filme original. Isso é muito importante porque quando a gente trabalha com essa narrativa, vai mudar completamente esse padrão de memórias associativas das pessoas. Esse padrão de memórias associativas é a maneira como você reconhece o mundo. Você nasce e se desenvolve construindo associações. São associações muito simples e, às vezes, muito complexas. Mas, explicando de uma maneira muito simples, é aquilo que acontece com um cachorrinho. Se você fazer um apito para esse cachorrinho, ele vai ficar te olhando, e aí, o que você quer comigo? Né? Mas, de repente, se você mostrar uma comidinha para ele, ele vai ficar bastante interessado, vai vir aqui para comer a sua comidinha. E se você, por acaso, começar a apitar junto com a comidinha, eventualmente ele vai construir uma associação onde, tirando a comidinha, ele vai reagir de uma maneira muito forte para o apito. Nesse caso, a gente está falando aqui do apito, é a marca. A marca não tem valor nenhum em si. A marca não tem símbolo nenhum. A comidinha é a experiência que a pessoa tem com o produto, com o serviço. É a experiência que ela tem com aquela narrativa que está sendo construída. E, com base nisso, a gente consegue estimar, então, quais são as associações que ela tem. Mas eu poderia perguntar para as pessoas quais são as associações, mas aí eu teria pegando o iniciozinho lá do iceberg. Como é que eu faço, então, para pegar as associações dentro do sistema 1? A gente utiliza para isso, então, um conceito de metodologia chamado de teste implícito de priming. Eu vou mostrar o que a gente fez para uma indústria que queria entender o efeito de descritores de embalagem. Por exemplo, aqui tem açúcar, aqui tem estévia, aqui tem sal. Né? Qual é o efeito desses diferentes descritores num componente associativo na cabeça da pessoa? Okay? A metodologia funciona assim, um teste de priming. Você tem que acertar no centro da tela qual que é a palavra que está aparecendo, se é sim ou não. Se aparecer sim, você tem que apertar a letra E.
ou letra E. Eu estou tanto tempo em São Paulo que já estou falando letra E. Então, você pode apertar a letra E. Aqui no Rio eu posso falar letra E. E no não, você pode apertar a letra I. E você vai fazer isso, um teste de detecção simples, o mais rápido que você puder. Então, você fica ali, sim, não, sim, sim, não, sim, não. E vai mostrando de maneira aleatória, ok? O teste é, faça a detecção o mais rápido que você puder. Se por acaso a pessoa demorar demais, aparece, pé, você demorou demais. Se por acaso ela errar o botão, pé, você errou o botão. Então, isso gamifica a pessoa fica ali neurótica, tentando acertar de qualquer jeito, qual que é a palavra que está vindo. O teste ainda não começou, a gente só está fazendo um treinamento, entendendo quanto tempo leva entre aparecer a palavra sim, aparecer a palavra não e ela responder adequadamente. Depois de a gente calibrar esse tempo de reação, aí a gente começa o teste de verdade. E o teste continua a mesma coisa. Qual é a palavra que aparece no centro da tela? Só que no meio do experimento, no meio do teste que ela está fazendo, algo como isso aqui aparece. Aparece bem rápido. Eu digo que esse teste é o teste de propaganda Jequiti, né? Aparece bem rapidinho. Jequiti. Tá? Isso, na verdade, é um efeito chamado efeito de priming. O que é um efeito de priming? É um efeito que você está gerando ali uma indução associativa na cabeça da pessoa. Você está colocando essa frase e depois da frase está vindo uma palavra sim ou uma palavra não. E o que vai acontecer dentro desses padrões associativos? Se aquela afirmação for uma afirmação verdadeira para a pessoa, se aquilo estiver altamente associado na cabeça dela, vai predispor ela para o sim. E vai fazer com que, ao aparecer um não, ela dê um tilt na cabeça e demore mais um tempo. Portanto, a velocidade do tempo de reação vai demonstrar o quanto que ela tem esse nível de associação, maior ou menor. E com isso, a gente conseguir entender como diferentes atributos estão relacionados a diferentes ingredientes que estão descrevendo ali dentro de uma embalagem para o consumidor final. Porque quando a gente constrói essas associações, pode fazer com que a nossa percepção sensorial modifique completamente. Você percebe o mundo através dos sentidos, mas o que chega através dos seus sentidos não é a realidade, porque é o seu cérebro que reconecta e reconstrói a realidade para você. E suas memórias associativas podem se transformar essa percepção. A gente consegue mostrar isso porque se eu olho para esta imagem aqui, você claramente está vendo que parece estar se mexendo. E mesmo que você saiba que não está se mexendo, não adianta você pensar nisso, porque quando você olhar, você vai ver que está mexendo, porque o cérebro está criando a realidade para você. Se isso é verdade, então como é que a gente pode entender se o cérebro pode moldar a maneira como a gente percebe, por exemplo, um perfume? A gente foi trabalhar com uma marca do Grupo Boticário e entender como que ela gerava uma experiência de agradabilidade para a pessoa. E aqui a gente utilizou uma metodologia que investiga 2 músculos faciais que têm respostas ligadas a prazer. O primeiro é esse chamado zigomático maior, que é o músculo que faz a gente sorrir. Não esse sem graça assim, mas um sorriso espontâneo é mais o zigomático. O sem graça é o zigomático menor, mas isso não vem uma causa. E o outro músculo é um músculo chamado de corrugador do supercílio, que faz a gente fazer isso aqui, aproximar a sobrancelha. A gente não pode trabalhar com pessoas que fazem botox, por exemplo, porque senão não tem essa resposta. Esses 2 músculos estão medindo uma atividade de prazer, positiva e negativa. E a gente queria entender o seguinte, ok, se eu chegar para algumas mulheres que consomem uma determinada marca de hidratante e mostrar para elas assim 4 produtos diferentes, sendo que um deles é a nova fragrância e o outro é a fragrância antiga, será que ela vai perceber isso de maneira implícita? Inconscientemente, ela vai responder, porque aqui eu estou com um eletrodo medindo a atividade elétrica desse músculo, mesmo quando a pessoa não faz o movimento, porque somente a atividade ali pré-motora já é possível ser captada. E a gente foi testar isso em 2 momentos. Primeiro, a gente não dizia para ela o que ela estava testando. Eram 4 diferentes, ela vinha ali, passava na mão, cheirava, etc. A gente estava medindo como que ela estava reagindo a essa sensorialidade. Depois de alguns dias, ela voltava para o laboratório e a gente dizia, olha, muito bem, você voltou aqui de novo para fazer um experimento, mas agora você vai fazer um experimento em relação à marca X. A gente dizia a marca daí.
E a gente testava exatamente os mesmos produtos. Exatamente os mesmos produtos. O que a gente viu? No primeiro momento, no teste cego, essa é a resposta muscular da pessoa, inconsciente, automática que ela está tendo, para a fragrância que era antiga, que ela tinha referência, e a nova fragrância, quando a gente não dizia para ela qual que era o tipo de marca que ela estava lidando. Dizia para ela, é somente um hidratante. Ela não via diferença, não tinha resposta de diferença nenhuma. Mas depois de um momento, quando a gente dizia para ela, muito bem, você voltou para cá para testar, e você está testando a marca tal carrega dentro da nossa mente uma narrativa e memórias associativas que fazem com que a nossa percepção sensorial mude. E aquilo que era uma resposta que não se diferenciava, passou a se diferenciar simplesmente porque a pessoa está cheirando um produto com a mente dela pensando numa marca, pensando numa associação. Isso é muito interessante porque vai moldar completamente a forma como a gente presta atenção no mundo. A gente presta atenção no mundo filtrando informações. O motivo da atenção é filtrar o excesso de informação que a gente tem. São muitas informações que chegam até o nosso cérebro pelos nossos sensores. Qual delas é mais importante? Essa é a grande pergunta. Para isso, a gente tem dois sistemas que estão constantemente trabalhando com a gente. Um primeiro, que é uma atenção voluntária, quando você está procurando alguma coisa na tua cabeça e você está em busca dela. E uma outra que a gente chama de atenção automática. Um termo técnico seria atenção top-down e bottom-up. E eu vou fazer um teste de novo aqui com vocês para mostrar para vocês como é que funciona a atenção voluntária. Imagina que você agora está entrando no supermercado. Você entrou dentro daquele corredor, que é o corredor de produtos para roupa, lavar roupa. E você está interessado num produto especificamente para tirar manchas. Eu acredito que quem está acostumado a comprar isso deve estar pensando num produto que começa com V, que é meio rosa, não é isso? Exatamente, vocês estão pensando em Vantage, não é isso? Que é V e tem esse padrão. Não? Não, pensaram em Vanish. Vocês pensaram em Vanish porque Vanish tem alta disponibilidade mental. Vanish construiu uma narrativa que gerou uma memória associativa que faz com que a percepção sensorial dela aumente o seu padrão de atenção para isso. Cria um modelo mental da marca que você vai lá no ponto de venda procurar. Obviamente que você pode trabalhar também com atenção automática e surpreender as pessoas, porque qualquer coisa que aconteça de cair alguma coisa aqui, aparecer do nada uma imagem aqui, vai fazer com que sua atenção se desloque, porque a atenção automática ela tem o objetivo de trabalhar com tudo que é surpreendente. Portanto, a gente consegue medir isso com as metodologias de eye tracking, porque os nossos olhos estão constantemente focando naquilo que a gente quer prestar atenção, seja aquilo que é uma atenção voluntária, seja aquilo que é uma atenção automática. E com isso, a gente consegue desenvolver metodologias para saber, por exemplo, se uma embalagem dentro de uma gôndola, e aqui é um cliente nosso que era de uma marca de pet, fazia ração para cachorro. Será que essa embalagem ficar dessa maneira vai atrair mais a atenção dos cachorros? Não, brincadeira, não fiz o teste com o cachorro. Fiz o teste com os próprios seres humanos, que são os compradores. Nesse caso aqui, a gente só estuda o shopper e não o usuário, né? E a gente consegue, com isso, entender esses padrões atencionais do foco visual, como é que ele está percorrendo, e, a partir disso, inferir o que a pessoa está, de certa maneira, prestando atenção. O futuro desse negócio de neurociência aplicado ao marketing é fantástico, porque tudo que eu mostrei para vocês são possibilidades que a gente está aplicando hoje dentro de um mercado brasileiro aqui, de utilizações laboratoriais do que a neurociência consegue trazer de impacto em informação para os nossos clientes. Mas no futuro não tão distante, a gente vai ver algo muito interessante, por exemplo, cada vez mais wearables sendo utilizados pelas pessoas. Eu estou com um relógio aqui que fica monitorando o meu batimento cardíaco de não sei quantos em quantos segundos. Você vai ter meia que vai dizer para você, pô, está pisando errado. Aí vai te avisar, pô, está pisando errado, quando está correndo. Porque geralmente começa com corrida, né? O MP3 player começou com corrida, né? O pessoal tinha um CD, ficava pulando demais,
Eu preciso de alguma coisa para correr. Aí começou o MP3 Player. Né? Essa história é muito bacana. Mas começa assim, com uma corrida, com alguma coisa. E você vai começar a entender, a quantificar você mesmo. Não só o seu comportamento, não só o que você fala, mas como o seu corpo reage. E entendendo essa fisiologia do corpo, a gente pode entender como que o cérebro está influenciando nessas respostas autonômicas, emocionais que ali estão sendo colocadas. E com todo o avanço da IoT, da internet das coisas, que permitirá que os equipamentos se conversem entre si, a gente vai conseguir, obviamente, criar uma série de possibilidades de Big Data e Data Analytics para você entender como esse consumidor está funcionando dentro da sua própria casa. Por isso, eu acredito que o futuro, dentro dessa coisa do neuromarketing, seja cada vez mais a gente entender o consumidor dentro dos seus ambientes e, obviamente, sem dispensar, porque é muito importante também a gente entender que dentro do laboratório a gente consegue produzir todas essas informações neurocomportamentais para entender como que a gente pode melhorar a inteligência do entendimento do consumidor. Como é que eu posso desenvolver produtos, marcas, embalagens de comunicação que sejam cada vez mais eficazes? E era isso que eu tinha que falar para vocês. Biri, começando aqui a te provocar. Eu entendo que tudo o que você está tentando fazer é capturar a mente do consumidor, ler de uma maneira mais precisa possível, diante do que a gente tem de tecnologia hoje, o que ele está pensando e as reações dele. Mas isso eu consigo ver num ambiente controlado, com uma tela, né, nas condições normais de temperatura e pressão. Você já está trabalhando há algum tempo nisso. Nesses últimos 10 anos, o que mudou no neuromarketing, na sua forma de capturar essas informações, no momento em que a gente tem uma hiperprodução de informações, todo mundo conectado com tela o tempo inteiro, você está disputando a atenção das marcas, mas com o gatinho do WhatsApp. Como é que isso muda o neuromarketing? Eu acho que, na verdade, a oportunidade que a gente viu de cada vez mais as marcas utilizarem dados para entender os consumidores, né? Que, obviamente, foi possível porque a internet permitiu, né? Na verdade, estimulou hoje o mercado a buscar novas métricas desse consumidor. Porque uma coisa é você descrever o que está acontecendo. Então, uma coisa é você descrever, olha, ele clicou ali, ele ficou tanto tempo aqui, ele foi para lá e etc. Outra coisa é você buscar entender o porquê ele fez aquilo, né? E nosso posicionamento aqui é para ajudar as marcas a entender esses porquês. Obviamente, construindo dados, né, científicos, mensuráveis, comparáveis, que permitam, então, as marcas terem um pouco mais de certeza no desenvolvimento dos seus produtos, enfim, e todos os seus pontos de contato do marketing, né? Então, mais ou menos assim que eu vejo. Existem hoje tecnologias como reconhecimento facial, tem softwares que conseguem medir a emoção por uma webcam. Você falou aí de sensores quando a gente entra na era da internet das coisas. Isso vai ser um competidor ou um complemento de tecnologias como a que você usa? Eu acredito fortemente um complemento, né? Em pesquisa, né, a gente tem várias abordagens para você construir uma determinada informação. A abordagem laboratorial é a abordagem da pesquisa experimental, que ela tem como objetivo claramente testar hipóteses, né? Para isso, você constrói um ambiente que tem controle de variáveis. Ele tem um nível de artificialidade, mas ele é um nível de artificialidade que te garante, por outro lado, um alto componente de um dado fidedigno, com uma amostra que não precisa ser gigantesca. O que essas novas tecnologias vão permitir é a gente ter uma massa de dados muito maior em situações que são situações mais reais da pessoa, para que você consiga fazer testes que sejam quantitativos e até mesmo qualitativos, no sentido de entender flutuações, ou até mesmo criar certas hipóteses que, eventualmente, podem ser testadas no laboratório, pode ser testado dentro de um instrumento experimental.
Então, eu acredito que a gente tenha, na expansão da tecnologia, a oportunidade de colocar várias lentes distintas de pesquisa que permitam a gente entender essas pessoas, entender o consumo em geral. Você usa um equipamento com eletrodos, né, um equipamento mais científico, bem preciso, para capturar a mente do consumidor. Mas hoje a gente já vê um crescimento de alguns dispositivos que são muito similares, claro, que de uma maneira mais simples, por exemplo, já tem headset que você medita e é um mini eletroencefalograma. Quando é que a gente vai conseguir realmente entrar na mente e monitorar a mente de um consumidor? Depois eu vou perguntar a questão ética disso. Mas a gente vai chegar nesse ponto e que distância que a gente está de monitorar, como a gente monitora por GPS, traqueia tudo os hábitos do consumidor. Quando é que a gente vai traquear a mente? A gente tem que primeiro responder o que é a mente, né? Porque para você traquear ela, você precisa compreender, e a compreensão da mente ainda está sendo desenvolvida, né? Obviamente, hoje, o que se entende por mente é o cérebro e o corpo em funcionamento, e essa comunicação, né, de um sistema que está basicamente decodificando informações do ambiente externo e as informações do ambiente interno do seu corpo para te manter vivo em última instância. É isso que, no final das contas, é o sistema nervoso, o papel que ele está desempenhando. A questão da gente metrificar as coisas vai de acordo com as possibilidades tecnológicas que são possíveis da gente construir. Até certo tempo atrás, era impossível imaginar um EEG brinquedo, né? Eu lembro de um brinquedo que, acho que foi 2000, que foi Star Wars Force Trainer, né? O cara mexia a Estrela da Morte, assim, e tal, com a força do pensamento, virava um Jedi. Foi um estouro de sucesso nos Estados Unidos e tal. Então, assim, a questão é, qual é a resolução, qual é o insight, qual é a pergunta que eu quero fazer para entender este comportamento? Uma coisa é utilizar padrões neuropsicofisiológicos para controlar objetos, para controlar certos estados mentais, como, por exemplo, o Muse, né, que é esse equipamento que você falou, que mede o nível de profundidade de uma meditação. Outra coisa é você utilizar as metodologias para entender o porquê que a pessoa está se comportando de certa maneira, por que ela reage de tal forma. Será que eu tenho como predizer, a partir de uma massa de dados, como que as pessoas vão se comportar no futuro, através de uma amostra pequena e representativa daquela população? E se eu conseguir predizer o que vai acontecer, será que eu consigo construir modelos prescritivos que consigam trazer certos elementos que, dentro de uma narrativa, por exemplo, podem funcionar mais para aquele grupo ou para aquele produto? Então, esse, para mim, é um espaço onde os equipamentos, né, as metodologias de fronteira, que são mais restritas e menos populares, eles vão estar ocupando. Por outro lado, aquilo que eu falei, o cara está medindo o batimento cardíaco, e isso tem um software que vai saber, no momento que ele ligou a televisão, virar uma nova medida de métrica de audiência, que não é só a televisão ligada, mas é sim a televisão ligada com a pessoa reagindo a ela. E reagindo, já te interrompendo, mas assim, por exemplo, você deu um exemplo de um device que você está usando que está medindo o seu batimento cardíaco. Vamos supor que eu faça uma correlação disso com ansiedade. Eu posso gerar uma propaganda de um chocolate naquele momento, direcionada especificamente para mim, porque sabe, pelo meu hábito de consumo, que se eu comer chocolate vai baixar minha ansiedade. Em algum momento, vamos usar esse tipo de informação? De novo, eu estou desconsiderando a parte ética, porque eu acho que isso é uma grande discussão. Mas a gente vai conseguir chegar nesse momento de captura de informação? Conseguir capturar informação, eu acredito que sim. É uma questão puramente de fronteira tecnológica e de implementação de tudo que eu estava discutindo aqui. A questão toda é que
E aí eu acho que, para falar sobre isso, a gente tem que entrar na questão, né, na questão ética desses dados, né? Eu acho que tudo o que aconteceu nos últimos anos com as duas gigantes da internet, né, Google e Facebook, demonstram para a gente como que isso está virando algo extremamente importante ser discutido, porque, no princípio, é muito legal você ter acesso a um monte de coisa que é gratuita. Mas depois que você começa a entender que essas coisas gratuitas que você está usufruindo estão, de certa maneira, influenciando o seu comportamento, você começa a ficar chateado. Portanto, assim, privacidade ela tem esse preço, né? Então, as pessoas estão cedendo a privacidade delas em busca de alguma coisa que é prazerosa. E essas empresas estão aproveitando isso para desenvolver, certo? A grande questão é, nós, enquanto sociedade, permitiremos que uma quantidade absurda dessa de dados que podem fazer com que as pessoas se comportem de certa maneira, né, influenciadas, a gente vai deixar que isso seja feito de maneira assim completamente sem regulação, sem saber, sem permitir, etc. Né? Billy, nosso tempo está terminando. Eu vou te fazer uma última pergunta, que são duas em uma. Quando a gente chegar nesse nível de entender a mente de cada pessoa, o comportamento de cada consumidor, uma vez que estamos aqui num evento de criatividade, isso vai matar a criatividade do publicitário, de quem trabalha com marketing, porque você vai chegar, já sabe o que aquela pessoa vai querer, então você vai direcionar uma propaganda para ela de uma forma simples, ou não. Isso vai expandir a criatividade, você vai ter que ter muito mais criatividade para fazer múltiplas propagandas individuais. E a segunda, que é complementar disso, quem vai coordenar essa criatividade ou não? Os algoritmos, como a gente está hoje quase que numa ditadura dos algoritmos, ou você acha que vai ser um ressurgimento da mente humana nesse processo criativo? Eu acho que o processo criativo nunca vai ser, assim, isso é uma discussão de um futurismo talvez muito futuro mesmo, né? A criatividade humana reproduzida dentro de uma inteligência artificial, eu acho que vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho por uma matemática simples. A gente tem 86 bilhões de neurônios. Em média, cada neurônio tem 7.000 sinapses. Então, multiplicando isso aí, dá alguns trilhões de sinapses, tá? Que é basicamente a quantidade de estrela que tem na Via Láctea, um pouquinho mais, né? Então, assim, um nível de complexidade que a gente está arranhando ainda, né? E isso que eu estou falando só de neurônio. A gente está falando de glia, que é outras células que estão ali regulando todo esse sistema. Então, assim, o papel da criatividade, para mim, ele é um papel fundamental, importante. Nunca a tecnologia, o dado, a pesquisa, o insight, ele está para matar a criatividade. Eu vejo isso como ferramenta para a criatividade. Se eu entendo como que as pessoas estão reagindo para certas coisas, eu entendo, então, que eu posso usar aqueles elementos ali para atingir um determinado objetivo. A gente não trabalha, né, com os nossos clientes, inclusive a agência de publicidade, etc., determinando para ela o que ela tem que fazer. Olha, eu não tenho ideia do que você tem que fazer. Eu só sei o seguinte, que certos padrões estão acontecendo aqui. É como se fosse blocos de Lego. Existe um átomo indivisível. Então, assim, você tem que entender que esse bloco aqui ele está presente, né? Não adianta você ficar estimulando o campo visual superior da pessoa em relação ao campo inferior, porque o campo inferior do ser humano tem muito mais processamento de neurônio do que o campo visual superior. Então, isso é uma questão dada, é um bloco, né, de Lego. Então, assim, eu vou usar isso agora para produzir algo que tenha mais eficácia, entende? Então, o que eu acredito que a oportunidade de usar a neurociência é desmembrar um pouco mais como que funcionam esses tipos de sistema. Acho que essa é a primeira pergunta, né? Tudo bem. É isso aí. Juro que agora eu vou fechar. O que eu prometi falar, porque eu acho legal do caso do Billy, que ele é um cientista que virou empreendedor. Eu queria que você falasse um pouco disso, Billy, e dando conselho para quem quer entrar na área de neuromarketing, que habilidades que a pessoa tem que ter para enveredar nessa profissão. Sim. A história é bastante errática, assim, né, até certo ponto, porque eu estava seguindo minha carreira acadêmica ali e fui sensibilizado ainda na graduação nesse tema de neuromarketing, porque eu descobri que um professor que era colaborador do meu laboratório, ele tinha uma empresa na Inglaterra. Eu falei, nossa, mas não tem nada aqui no Brasil, quem sabe pode ter no Brasil. E eu falei, vou seguir minha carreira acadêmica e, de repente, um dia vou montar um negócio. Foi assim, né?
E aí eu fui desenhando a carreira dentro desse tema, né? A experiência de você sair da academia e levar o conhecimento para o mercado é uma experiência muito gratificante, porque você está vendo que você tem muita informação represada dentro da academia, dentro da ciência, e que isso não chega para as pessoas, e demora demais para chegar para as pessoas. Então, você construir uma empresa que consiga fazer isso é algo extremamente gratificante. Esse é um assunto árido, porque a neurociência ela é árida, ela não é uma área simples, é multidisciplinar. Você tem desde a parte molecular, celular, tecido, comportamental, social. Então, é uma área extremamente complexa, geralmente leva tempo para isso. Então, quem está dentro da área de criação, da área de marketing, design, etc., quer investir nessa coisa de neurociência, existem alguns caminhos. Hoje está começando a aparecer, por exemplo, pós-graduação. Eu sou coordenador de uma pós-graduação na SPM, que é um Master em Neurociência do Consumidor. Então, a gente está trazendo neurocientista para falar com pessoas que não são da área de biologia. E o cara vai entender como é que funciona esse negócio de neurônio, neurotransmissão, etc., com uma linguagem que ele consiga entender. Então, esse é o nosso objetivo. Cada vez mais vai surgir essas interfaces entre áreas de humanas sociais e as áreas biológicas. Isso fora do Brasil já está bastante evoluído, e aqui a gente também está vendo uma construção cada vez maior, que vai permitir, então, que as pessoas coloquem esse tipo de assunto e conhecimento da melhor maneira possível. Obrigado, Billy. Obrigado, pessoal. Valeu, gente.